Fala galera que nos acompanha, o blog de olhonanoticia.com.br. Hoje estamos aqui para bater um papo com o ex-secretário da SEDU e atual secretário de Segurança Pública Municipal de Lauro de Freitas, Dr. Pires. Dr. Pires, para começar esse bate-papo, eu gostaria que falasse um pouco da sua história para o telespectador, nosso público que nos acompanha. Olá, Eliel. Olá, telespectadores do site de Olho na Notícia. Eu sou José Souza Pires, estou secretário da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Fui secretário da SEDU durante a gestão de Moema, quadriênio 2017 a 2020, né? E ela, nesse momento, achou por bem nos relocar para a Secretaria Municipal de Segurança. Quanto à sua pergunta, eu tenho militância na advocacia, especializada em direito eleitoral, em direito público. Já advoguei para vários políticos baianos, inclusive a atual prefeita de Lauro de Freitas. Tenho um escritório no edifício Sempre, ali próximo ao Shopping Salvador, escritório que existe no mesmo local há mais de 20 anos, né? Nós temos 37 anos de militância. Sou filho de microagricultores, que vim como todos para a capital estudar, pensando um dia voltar, mas aqui a gente vai ficando, e quando pensa em voltar já está velhinho como eu. Ia voltando para minha cidade quando recebi o convite da senhora prefeita para dar uma atenção mais de perto a ela nas questões inicialmente relacionadas ao uso do solo, e hoje estou aqui na Secretaria de Segurança Pública. Dr. Pires, como o senhor se sente diante do desafio de ser o primeiro secretário de Segurança Pública Municipal de Lauro de Freitas? Veja, Léo, é um desafio muito grande. Eu gosto de desafio, mas esse é um desafio muito grande. É um desafio para mim, né, que como secretário, é um desafio para a prefeita Moema Gramacho, que é a primeira prefeita que instituiu uma Secretaria Municipal de Segurança do Estado da Bahia. Então nós temos que dar certo, porque se não der, é ruim para mim, é ruim para a gestão e é ruim para a prefeita, né? Principalmente levando-se em conta que o município, como você já disse, um município que tem o maior índice de violência no país, né? Então nós temos que criar meios interagindo com a sociedade para fazer dar certo. Dr. Pires, e essa responsabilidade que recai sobre o senhor de diminuir essa violência em Lauro de Freitas? Olha, Eliel, eu vou lhe pedir a gentileza de, embora estejamos todos cumprindo os ditames de segurança em relação à Covid, mas para que a gente tenha uma dicção melhor, já que vocês estão de máscara, eu vou pedir a vocês para tirar a minha, certo? Então veja, a pergunta é importante porque é uma responsabilidade muito grande. Surge realmente aí a grande indagação: onde foi que nós erramos? Será que esse erro, para ter um índice desse de violência, foi a falta de políticas públicas? Foi erros no seio da família, né? Foi erros na educação? Principalmente a cidade sendo administrada por partidos de matriz social, às vezes se pergunta ou se acredita esse índice uma permissividade do que tudo pode, mas a realidade não é essa. Então nós precisamos que a violência está em todo lugar, está em todo o país, e aí nesse passo a gente precisa organizar e interagir com as famílias, interagir com as forças repressivas da violência, como Polícia Militar, Polícia Federal, entre outras, nos limites da competência de uma secretaria municipal,
né? A Secretaria Municipal, os limites dela estão ali previstos no artigo 144 da Constituição Federal. Então é um órgão que vai interagir com os órgãos repressores, né? Muita gente logo no início até me perguntou, mas Pires, não choca essa competência com a competência das polícias militar ou polícia civil? Não choca, porque ela é restrita. E em boa hora também veio a lei da política nacional, que obriga os órgãos municipais, a criação dos órgãos municipais, de interagir com os outros órgãos, que é a lei 13.675 de 2018, né, que cria disciplina a organização da segurança pública, né, em todo o país. Então nós temos a competência municipal e a competência da Polícia Militar, da Polícia Civil, ali delineada, regrada na Constituição. Naquele artigo que eu lhe falei, 144, parágrafo 7º, 8º da Constituição Federal, desse artigo. Então ali tem a competência. E a competência, em síntese, a competência de zelar de segurança aos prédios públicos municipais, e aí entra aos prédios públicos, os prédios, lá convivem pessoas. Então você está dando segurança aos prédios, e quem está dentro desses prédios públicos, obrigatoriamente, você está dando segurança e tem que dar a quem está dentro dos prédios, por via de consequência. Nesse caminho, cabe ao órgão municipal interagir com os outros órgãos para, num caso de flagrante, de criminalidade, a competência limitada da Secretaria Municipal, ela vai dar certo se interagir com os outros órgãos, qual seja da Polícia Militar, da Polícia Federal, da Polícia Civil e dos órgãos de inteligência. Doutor Pires, e como o senhor pretende fazer isso? Veja, Liel, eu acho que qualquer política pública, para dar certo, a gente tem que ter... quem recebe essas políticas públicas são os seres humanos, né? Eu pretendo trabalhar com seres humanos e com o suprassumo da tecnologia naquilo que for possível o município oferecer, certo? Quando eu falo de seres humanos, eu pretendo aí, a secretaria foi criada com a competência de criação de conselhos. Eu quero interagir com os conselhos de bairros e que interagindo com eles, criando esses conselhos, seja o Conselho da Violência contra o Idoso, o Conselho da Violência contra a Mulher, o Conselho da Violência contra o Jovem, e conter a violência entre essas comunidades, né? Seja não só a violência entre os jovens, como a violência contra o jovem, né? E isso aí nós queremos trabalhar com a sociedade, interagir com pessoas, né? Muitas vezes você diz, está tendo violência em bairro tal, mas a gente precisa verificar com a comunidade se a violência em bairro tal é o quê? São pessoas que se reúnem debaixo de uma árvore até 10, 11 horas da noite e que precisam de fazer uma poda naquela árvore para acabar com aquele foco de violência, né? Porque o Estado não chega, não tem uma quadra de esportes, né? Não se faz a política do lazer para tirar os jovens da violência, né? Talvez falta de um curso específico, por aí vai. E na prática, como o senhor faria isso? Eliel, entre as competências da Secretaria de Segurança Pública, uma delas é a criação de conselhos de bairro. E é nesse conselho de bairro que eu espero fazer a interação da Secretaria, do governo com a comunidade. Nesse conselho a Secretaria gostaria de contar com um representante dos jovens, gostaria de contar com um representante dos idosos, com um representante da mulher, com um representante do deficiente físico, para que eles que vivem os seus problemas e convivem com os problemas,
interaja com o poder público através da Secretaria de Segurança e em cada reunião dessa esteja presente também uma pessoa, um representante dos órgãos de segurança estadual e federal, se possível, né, como Polícia Militar, Polícia Civil, entre outros. E é a partir daí que nós faremos um filtro do que cada canto da cidade está precisando desse item de segurança. Gostaria também de reviver a figura dos cadetes mirins, que são, na realidade, os guardas mirins, não como fora criada outrora, para não ter um choque entre a legislação da criança e do adolescente, né? Que fosse mais ligado a um contrato de aprendizagem, onde ele fosse fazer cursos específicos e depois pudesse contribuir de alguma forma para a comunidade em que vive, né? Então a ideia seria para a gente também estar atraindo esse jovem, interagir também com outras secretarias, né? De ação social, Secretaria das Mulheres, Secretaria do Esporte, para que isso venha, as nossas políticas de segurança venham a dar certo. Agora, para tudo isso, é natural que precisa de investimento federal, investimento estadual, porque, como você sabe, é uma secretaria que não existia. Então, vai precisar de orçamento para se fazer isso, né? E o senhor falou que vai trabalhar com pessoas e tecnologia. E no campo da tecnologia, como é que fica? Olha, no campo da tecnologia, eu já tive inclusive falando isso com a prefeita. Eu acho que nós precisamos trabalhar com câmeras de última geração. Para isso, nós temos o município, na área de educação, Lauro de Freitas é dotado de muitos colégios, né? Eu gostaria de colocar câmeras nesses colégios, seja câmeras para o lado de cada rua, para que nós possamos estar fiscalizando a frente dos colégios, nossas crianças chegando e saindo de cada colégio. E por via de consequência também estaríamos fiscalizando essas ruas. Câmeras de última geração na entrada e saída da cidade, para a gente ter a entrada de veículos e pessoas na nossa cidade com uma central de monitoramento, onde qualquer incidência de criminalidade nós tivéssemos num tempo rápido, né, o conhecimento dos fatos, certo? Para isso uma grande central, pudéssemos assim estar contribuindo com os outros órgãos. Então a tecnologia aliada também às centrais de inteligência, né? Nós temos que estar aliados com centrais de inteligência que fiscalizam o crime organizado, né? Para saber onde a gente atua melhor. Nós temos que fazer pesquisas, né? Eu estou querendo criar um grupo para trabalhar com a sociedade e com as igrejas locais, de que entregue as correspondências. O grupo eu entrego, que seja com crianças das comunidades, das igrejas, que vai entregar inclusive as correspondências, porque tem algumas ruas que não se tem conhecimento, tem algumas ruas que, até pela própria violência, eles só aceitam pessoas da comunidade. Eu quero criar que essas pessoas mesmo venham a entregar as correspondências do município com essas pessoas da localidade, entendeu? Prestam serviço a si, prestam serviço à comunidade em que vive. Tudo isso aliado à mais moderna tecnologia, como eu lhe disse. Câmeras, drones, certo? E todos os equipamentos hoje que já se faz segurança nos diversos locais brasileiros e que devem acontecer na nossa cidade, justamente para diminuir aquele índice da cidade mais violenta do país. Ok? É por aí que eu vejo. E hoje o quadro que o senhor encontrou, que compreende hoje essa secretaria? Olha, o quadro de sede, ele é muito precário, mas, como eu lhe disse, nem sequer sede tinha. Mas eu também, quando cheguei na SEDU, convivi quase 2 anos junto a outra secretaria, isso não é problema. Agora, nós temos um quadro de segurança dos guardas. Eu pergunto, e você não precisa ser doutor no assunto para me responder isso. Como é que alguém vai fazer guarda? Você não faz guarda ao prédio estático.
você faz guarda ao prédio como você faz as pessoas que estão lá dentro. Questão de segurança. Como você vai fazer guarda hoje sem você ter o instrumento para guarda, que é uma arma? Não pode chegar ninguém querendo arrombar ou alguém querendo atingir outro com a arma e você dizer: ô senhorzinho, por favor, não faça isso. Então, eu tenho uma guarda municipal que pretendo, criaremos a legislação municipal, que também não tem, para que nossos guardas municipais usem armas, seja ela arma de letal e armas não letais, entendeu? Como arma de choque, taser. A taser. E armas letais. Criar nosso paiol, onde pode pedir as liberações dos órgãos competentes, como é a Polícia Federal, certo? E armar os nossos guardas, né? Eles para dar segurança, seja aos prédios ou pessoas que vivem dentro desses prédios, elas precisam estarem armadas para enfrentar de igual para igual, né? Porque quem quer invadir um prédio público não o faz sem estar devidamente armado ou sem estar próprio para aquelas atitudes criminosas, né? Então ele deve ser repreendido no mesmo nível, tá? E isso aí eu já conversei com a prefeita, ponderei com ela da necessidade de nossos guardas estarem armados. A outra coisa, o outro grupo que eu encontrei que está precisando urgente da gente dotar do mínimo é o grupo salva-vidas. Nós temos o grupo salva-vidas, que não temos uma embarcação própria, né? Os nossos pontos de guarda-vidas também precisa que a gente acolha o salva-vida melhor. Não temos também a motonáutica para uma situação de perigo a gente possa cumprir o papel do salva-vidas. Então a gente precisa dotar esses órgãos de padrões mínimos que eles possam prestar um bom serviço à coletividade que precisa, para o qual foi formado o quadro. E dotar também, seja a guarda como os salva-vidas, fazerem cursos de atualização nas suas respectivas áreas, né, para que possa servir. Lauro de Freitas é um município grande, com todos os problemas de uma cidade grande, não pode pensar pequeno, né, nem agir como um município pequeno. Nós recebemos turistas de todo o Brasil, que está de algumas partes do mundo, né, que não podemos, numa situação de perigo, não poder salvar uma vida que vai ou elevar ou diminuir o nome do município de acordo com o serviço público que prestamos a ele. Então é essa a nossa. E o senhor que é acostumado com desafios, né? O senhor assumiu a SEDU, né? Com muita dificuldade, como o senhor já falou aí, não tinha uma sede própria. Eu queria que o senhor falasse um pouco, né, sobre essa dificuldade que o senhor enfrentou e qual foi as ações que o senhor planejou e executou quanto secretário da SEDU. A SEDU não existia. Realmente existia uma CEPLAN, que era uma Secretaria de Planejamento, que fazia as vezes de Secretaria de Uso do Solo. O artigo 30 da Constituição brasileira dá legitimidade e competência para cada município gerir o seu solo, contribuindo com as leis federais. Um dos grandes problemas que eu senti em Lauro de Freitas, algumas vezes é falta de legislação e outras vezes, mais marcante, é o descumprimento à legislação. Isso foi uma questão de embates com o novo secretário, no meu caso, né? Veja, nós temos um Código de Obras de 2007. Nesse Código de Obras, existe lá, acho que o artigo 33, se eu não me engano, a questão do habite. E um habite só é dado a uma obra que é quando ela esteja concluída em condições de habitabilidade. Não fui eu que criei. É uma questão normal de qualquer município brasileiro que dê o termo de conclusão do habite. Quando é uma obra pública, onde ninguém habita, é um termo de conclusão.
Quando não, quando é uma obra de empreendimento, o outro habitado é o habite. Para esse habite, ele resguarda a competência de ordem material e de imaterial, que é a própria vida, não só de quem é proprietário, como também de quem frequenta. Então o poder público tem que estar ali presente, para dizer, olha, senhores públicos, você pode frequentar esse ambiente, que esse ambiente é seguro, os pilares são seguros, o telhado foi fiscalizado, está seguro, tem o alvará do Corpo de Bombeiro, e olha, é o município próximo, é quase uma metrópole, certo? Próximo à capital do estado, né? Colado com a capital do estado, e que sofre esse problema, e que não foi. Eu comecei a fiscalizar esse problema, o Ministério Público também fiscalizando. Você, para vender um imóvel, a Caixa Econômica, por exemplo, que eu trago aqui como exemplo, vou repetir esse exemplo, a Caixa Econômica exige que você tenha um habite. Tem alguns bancos que não, mas exige que você tenha um habite. E muita gente, Lauro de Freitas, não tem um habite e não quer tirar o habite para não pagar taxas ao município, ou pagar os tributos ao município ou ao tributo federal, certo? Então isso é um mau cidadão, certo? Que quer crescer, mas não quer que o município onde ele convive cresça. E isso foi um grande problema, um grande enfrentamento com algumas pessoas, inclusive grandes empresários, que para não pagar os impostos devidos, nos travamos um grande embate. A outra coisa, nós precisamos de unificar a legislação. Lauro é uma coxa de retalhos, com legislação, decretos para isso, ao gosto do freguês, certo? Não é. Eu tive vários problemas assim. Exemplo, o ambulante que quer vender no meio de uma praça e ele acha, porque eu estou trabalhando, você está tirando meu ganha-pão. Mas, ora, aquele que trabalha também quer usar a praça com sua criança para ir passear na praça, como dizia o músico, dar pipoca aos macacos, entendeu? Aos pombos, passear, pegar no braço sua filha ou seu filho e ir ao domingo na praça. Quando chega lá na praça, está lotado de ambulantes e ele diz para você, olha, eu preciso ganhar meu dinheiro e tal. Tudo bem, você várias precisa. Praças da cidade. Várias praças da cidade estão ocupadas. Pois várias pessoas estão agindo errado. Estão invadindo. Não é um bem que é de um particular. Está invadindo um bem que é de todos e às vezes de uma comunidade. Se você chegar na Praça das Mangueiras hoje, é uma praça invadida por várias pessoas, certo? Que inclusive faz edificações de tijolos. E o município não vai ter condição de cada uma fazer um camelódromo. Por sua vez, muita gente invade de propósito, tem invasores profissionais que invadem para que o município dê uma loja a ele, um ponto comercial a ele, certo? Então, esses embates eu travei na SEDU. Quanto aos programas, logo no início eu disse à prefeita que também é um município próximo de Salvador que padece de alguns males. Um deles é a falta de titularidade da terra aos seus proprietários. Aí veio, através essa lei, né? essa lei da programa que o senhor criou. Essa lei, a regularização fundiária urbana, ela já existia. O governo Bolsonaro ampliou para fazer as REURBs E e as REURBs S, né? As REURBs sociais e as REURBs E, as REURBs específicas. Então, esse programa de regularização fundiária, eu logrei convencer a prefeita de introduzi-lo já que ela estava refazendo, atualizando o PDDM, de introduzir no PDDM e está lá no artigo 91 em diante as normas. Posteriormente a gente fez em decreto, né? E já conseguimos no finalzinho do mandato, desse primeiro mandato dela,
a dar, se eu não me engano, 712 títulos a pessoas que dependiam desses títulos de propriedade. É um programa que a gente pôs em curso. Colaboramos também com a lei de sonorização, não essa que está aí, porque foi alterada no final. Agora aí que foi alterada. Foi alterada, não essa, ao contrário. Nós entendemos, inclusive eu não... Gerou a maior polêmica. Não, eu não comungo com essa nova lei. Não comungo com essa nova lei, certo? Eu sou contrário, certo, a essa nova lei. Eu acho que nós temos que ter limites, né? E é aí que eu falo dos limites. A sociedade precisa de limites. Não é porque é um partido de matriz social que está administrando que tudo pode, entendeu? Aí vem as minorias dizendo, não, está fazendo isso porque eu sou pobre, está fazendo isso porque eu sou preto, está fazendo isso porque eu sou homossexual. Não seja homossexual, seja preto, seja branco, é preciso, em qualquer sociedade, é possível e é preciso instituir limites, entendeu? Nem tudo pode, tá? Senão a gente faz uma sociedade, não discriminando, mas uma sociedade silvícolas, que todos falam ao mesmo tempo, todos fazem as coisas ao mesmo tempo, e de índios, né? Nós já saímos dessa posição, nós logramos galgar outro degrau na sociedade. Então, se somos mais modernos, mais educados, temos que respeitar o direito do outro. E o poder público é o outro. Você tem que respeitar o seu limite de privado, vai até aonde o poder público regula, certo? Agora, mesmo assim, e ainda assim, nós conseguimos sair daquela situação de conviver junto com outra secretaria e tal, e criamos, através de legislação já existente e aprimorada também por nós, que aprimoramos também a lei contribuímos com a lei de contrapartida, a atualização da lei, conseguimos, baseado nas leis existentes, conseguimos auferir nesse quadriênio um total de R$ 55.963.127 em favor do município. Eu não vou dizer em favor dos cofres públicos, porque a lei, os benefícios das contrapartidas não entram diretamente nos cofres públicos. O município recebe esse benefício em intervenções que são feitas no município. Então veja, Léo, no ano de 2017, que foi o primeiro ano que assumimos, conseguimos trazer uma renda em contrapartida de 5.651.000. No ano de 2018, já crescemos mais um pouquinho, foi para 13.282.000. No ano de 2019, desceu um pouquinho para 12.636.000. Em 2020, mesmo com a pandemia, nós auferimos em contrapartida 6.571.000, certo? Entrou como contrapartida também, nos foi dado em contrapartida pelo valor de 17.821.000 o CALF, que ali foi uma longa discussão que travamos com o Parque Shop, certo? Mas tiramos aquele prédio que é sede hoje do município, e ali inclusive recebeu a SEDU. Então eu logrei sair daquele prédio que era bem humilde. Isso. E fomos para um prédio melhor, que foi o prédio da SEDU, onde eu estava até alguns dias, onde estava representando a SEDU. Mas esse total aqui dá 55 milhões. O prédio, incluindo a contrapartida do prédio onde está o Centro Administrativo Lauro de Freitas, que reúne hoje inúmeras secretarias, dá um total de 55 milhões. Além disso, a SEDU arrecadou R$ 8.021.727 através de taxas, certo? E mais 696 através do pagamento de outros documentos. Então, totalizando, o valor arrecadado dá
60, em média, 63 milhões. Então, nesses 4 anos, foi o que a SEDU trouxe para o crescimento do município, para os cofres públicos, o valor de 63 milhões de reais. Mais de 63. Para quem pegou do zero, né, doutor? Para quem pegamos uma secretaria com dificuldades, né? Levamos e dotamos o município, benefício pro município. E dotamos o município de um centro administrativo que nunca teve. Nunca teve, né? realmente. Num local adequado, próximo ao shopping, no centro da cidade, em frente a uma via também, que ali recebemos aquela via ali, foi contrapartida às vias existentes. Isso. Em frente ao CALF. O CALF está nos devendo, e eu deixei isso claro, inclusive, e remeti à Procuradoria para cobrar, é a duplicação da via Luiz Tarquínio, que ele não nos entregou. A duplicação da Luiz Tarquínio, e ele nos deve mais 5.000 metros de área verde, que era para cumprir. Como não cumpriu durante a nossa gestão, nós consignamos esse documento, comunicamos à prefeita e comunicamos à Procuradoria para cobrar. É a duplicação da Luiz Tarquínio, em 5.000 metros em área verde, e se nos primeiros 5 anos tiver impacto no trânsito, na mobilidade, o shopping fica obrigado a construir, mediante TAC assinado por a prefeita, esse secretário e os prepostos do shopping, os representantes do shopping, construir um viaduto para minorar o impacto de mobilidade. Certo? Então, isso está lá, foi a nossa contribuição para o município. E ainda reduziu o custo, né? Reduziu. Tinha várias secretarias que era aluguéis, né? Aluguéis, algumas têm sede própria, né? Outras são aluguéis. Hoje nós estamos numa sede própria, que é ali em frente, onde vai instalar a secretaria, onde está sendo instalada a Secretaria de Segurança, mas sim, reduzir o custo no sentido de que nós trouxemos todas as secretarias que estavam ali, onde no banco de serviço, por exemplo, trouxemos todas para cá, para o CALF. Como a CEMEG era aluguel, outras que... E outras, o meio ambiente está ali. Até o Corpo de Bombeiros, nós conseguimos colocar um ponto do Corpo de Bombeiros ali no CALF. Centralizou, agora a população tem facilidade de encontrar todos os serviços da Prefeitura. Do serviço. Nós não conseguimos, na nossa gestão, que era uma coisa que queríamos resolver, era a questão do quilombo, né? A questão dos quilombolas. A gente esteve até lá essa semana. Nós gostaríamos de, enquanto representante da SEDU, ter resolvido, mas eles não aceitaram a proposta, mas também naquele local nós não demos alvará nenhuma ainda para construir nada, por conta, salvo o hospital metropolitano e alguns postos na beira da via metropolitana, que isso por ser via vai ter que ter. Mas de empreendimentos não demos alvará nesses 4 anos, porque entendíamos e esperávamos uma solução amigável para aquela área. Porque ali eles querem criar, na verdade, um bairro novo, né? Uma situação de um bairro ali. Tem um empresário que quer, mas que quer criar essa área do bairro novo ali, mas toda essa área está dentro do processo na Justiça Federal, onde o quilombo pleiteia essas áreas para o quilombola. O empresário tem escritura, já demonstrou essa escritura, inclusive, mas o processo, a Fundação Palmares, quando fez o primeiro estudo, incluiu a área total, inclusive a área desse empresário, só não, de outros empresários também, certo? Então é uma coisa que eu esperei, tentamos, tanto eu quanto a prefeita,
quanto à vereadora Nádia também. Tivemos várias reuniões na sede da governadoria, mas não chegou a bom termo. Agora acho que só vai se resolver aquilo ali no judiciário. Não vai se resolver amigavelmente, porque o Quilombo quer uma área maior, né? Alguns empresários sustentam seus direitos às respectivas escrituras, e o poder público está ali no meio, o poder público municipal. Como se trata de uma legislação federal e como se trata também de uma norma federal, o poder público municipal fica menor. Ele só pode entrar ali se houver consenso, amizade. Se for resolvido amigavelmente. Se não for resolvido amigavelmente, só se resolve na Justiça Federal. E para finalizar esse bate-papo hoje aqui com o Dr. Pires, Dr. Pires, o senhor quer deixar algum recado, alguma mensagem especial para a população de Lauro de Freitas, eu digo, da Bahia, né, em si, que nos acompanha? Sinta-se à vontade. Eu quero ter sucesso, como graças a Deus eu tive em tudo que Deus me deu a oportunidade de fazer. Eu sou uma pessoa muito abençoada por Deus. Eu nasci num lar cristão, minha mãe é batista, mas não é só por isso não. Eu tenho uma parceria muito grande, né? Sou, como ele disse, filho de microagricultores que só tinha oportunidade ao conforto de beber algo gelado de sábado em sábado quando ia na feira, de comer uma carne que chama carne verde de sábado em sábado. E aí uma professora chegou lá nesse local e mudou a minha história, porque ela criou uma biblioteca e tal, e mudou a minha história. Então eu me considero agulha no palheiro, um jovem, um negro, filho de microagricultores, que chegou até aqui e que nós logramos êxito. Nós nos formamos em 1988, né? Antes dessa abertura, inclusive, das universidades brasileiras. E tudo isso com a força de Deus, né? Deus me ajuda muito, me ajudou muito a vida inteira, certo? Esse projeto de vida, eu jamais esperava chegar aonde eu estou. Eu acho que fiz um trabalho, poderia ter feito melhor na SEDU. Se não fui, eu pretendo acertar mais na secretaria. Acho que, como um todo, o governo precisa acertar mais. O governo precisa suprir mais os anseios da sociedade, isso seja no campo federal, no estadual, no municipal. Nós padecemos muito, nós às vezes somos aqueles profetas que não cumprem, né? Discute para um vazio, fala palavras que profetizam, mas não cumpre o que dizem, né? Muita gente, o político brasileiro precisa cumprir o que fala, certo? E está mais perto do povo, está mais perto da população, tá? E eu espero que tenha uma renovação em tudo, não só no governo, na forma de governar, a nível federal, estadual e municipal. Eu acho que teremos que ter uma renovação na política também, ok? E o resto, eu desejo sucesso a Lauro de Freitas, espero acertar mais na secretaria, espero o apoio do governo como um todo, dos meus colegas secretários, e o que eu digo à sociedade de Lauro de Freitas é o que eu puder fazer para minorar o sofrimento das famílias, dos pais, na questão de violência, eu vou tentar fazer. Agora, para finalizar mesmo, eu não poderia terminar essa entrevista sem agradecer a todos aqueles que fizeram comigo essa gestão na SEDU, criaram a SEDU comigo e fizeram. A Maria, que é popularmente conhecida como Mina, a Viviane, a meu amigo Gabriel, mais popularmente conhecido como Foguinho, a Lucas, certo? A Juraci,
meu secretário executivo, a Branca, né, são pessoas que eu me lembro, assim, a Débora, certo? Que teve a Tiara, a arquiteta Tiara, abnegada, ficava gente que... A minha secretaria, para você ter uma ideia, era a única que tinha relógio de ponto. E o pessoal ficava, realmente vendia seu dia à prefeitura e trabalhava, né? E trabalhava, mas trabalhava, são verdadeiros abnegados, trabalhavam fora do horário. Eu tinha um quadro muito reduzido, é uma secretaria muito técnica, exige muito, entendeu? Muito papel, tem muita planta para ser estudada, tem os engenheiros, tem Carolzinha, tem Carol, que a gente brinca que tem Carolzinha e Carolzão, são pessoas que trabalharam conosco, a Vinícius, entendeu? Muita gente boa que fez o SEDU acontecer, certo? Eu não posso, seria uma injustiça eu terminar sem agradecer a todas as pessoas que fizeram a SEDU comigo, entendeu? Muito obrigado. A vocês, meu muito obrigado.